seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui nessa Telasoft. Eu sou o Gunnar Correia e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre curl ou Client URL, que é uma biblioteca disponível em vários sistemas operacionais, na qual nós temos uma biblioteca também disponível ali no PHP, beleza? Então, para que serve a curl? Basicamente, ela serve para a gente fazer requisições em diferentes protocolos, então como HTTP, HTTPS, FTP, entre outros. A gente pode enviar dados como consumir dados, ou melhor, ele aceita diferentes verbos como PostGet, aceita cabeçalhos e mais uma infinidade de parâmetros que a gente pode passar para a nossa aplicação. Você já deve ter utilizado aí aquela função FileGetContents do PHP, que basicamente faz uma requisição. Ela fala, me dá isso daí. Ela não envia cabeçalho, ela não define tipo, ela não passa nada, ela simplesmente pede e nem trata a exceção. Então, se deu problema, se não existiu, toma um erro aí dentro. E aí você tem que tratar no try-catch, tá? Aqui na curl também a gente tem que usar o try-catch em algumas ocasiões. Mas a curl ela é mais rica em parâmetros, em configurações, tá? Bibliotecas famosas como a Guzzle, que a gente vai ver vídeo aula sobre ela, também implementa ali por trás o uso da biblioteca curl. Então, basicamente, é uma biblioteca, uma função definida no PHP, tá? Você pode instalar de diferentes formas. Nosso artigo oficial tem um módulo de como você instala. A gente não vai ver como instalar isso daqui, porque eu presumo que você já tenha ele instalado e devidamente configurado na sua máquina, tá? Basicamente, quando a gente instala o PHP, ele já vem embutida, tá? Em casos muito específicos, talvez você não tenha ela aí na sua aplicação, tá? Mas uma vez que a curl esteja instalado, a gente tem que inicializar a nossa função, então curl init, definir os curl options ali, quais são os parâmetros que a gente quer, o que a gente quer enviar, o que a gente quer receber, tá? Por fim, fazer a execução ali com o curl exec e por fim, finalizar a nossa sessão com Guzzle. Então a gente inicializa a sessão, faz o processamento, executa e fecha, tá? É bem simples, a gente vai ver dois exemplos aqui utilizando o get e o post e também um exemplo de como a gente pode definir um cabeçalho, como uma autenticação com um better token, por exemplo, com definir o header para content type JSON, por exemplo, e qualquer outra coisa, beleza? É uma aula bem simples, é um conteúdo bem interessante de se utilizar no PHP, tá? É muito bom você ter essa tecnologia na sua mala de ferramentas, na sua bolsa, na sua bagagem, que você vai utilizar muito, bom? Então, antes da gente iniciar, vou pedir para você se inscrever no canal caso você já não seja um inscrito, deixar o seu like aqui nesse vídeo, que ajuda muito o YouTube a recomendar nosso vídeo e outras pessoas também a consumirem e aprender mais sobre o PHP, tá? E no final da nossa aula, deixe nos comentários aqui para mim qual o tipo de conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal relacionado ao PHP ou outras tecnologias, tá bom? Bom, recado dado, bora lá para o PC para a gente começar a codar. Bem, estamos aqui no PC. E para a gente iniciar, tudo que nós precisamos, por hora, para fazer uma requisição do tipo GET é de uma URL. Bem, basicamente eu tenho aqui no meu VS Code, tá, um arquivo chamado de curl_get.php, beleza? E perceba que eu tenho uma URL, um endpoint onde eu quero bater, tá? Se a gente consultar esse endpoint, a gente consegue retornar uma estrutura em JSON dos repositórios existentes dessa Telasoft, tá? Essa daqui é uma API do GitHub e eu vou usar ela no modelo GET para a gente consultar essas informações, beleza? Bem, então basicamente o que a gente precisa fazer agora? Então lembra que eu falei que a gente precisa iniciar, processar e fechar? Pois bem, nós temos primeiro que dar o curl init aqui em cima, então vamos lá. Então, para a gente iniciar, iniciamos aqui uma variável chamada de curl, tá? Eu gosto de colocar o Czinho na maiúscula e o URL toda na maiúscula. É uma convenção que eu vejo bastante na internet. Então, basicamente, o que esse bloco quer dizer? Quer dizer que a gente vai trabalhar com a biblioteca curl. A gente vai passar várias informações para ela, tá? A gente pode ter várias bibliotecas curl simultâneas aqui. Então, para o PHP e para a biblioteca saber qual instância a gente quer manipular, qual instância a gente quer controlar, nós atribuímos a ela uma variável, tá bom? E tudo que a gente abre de conexão, a gente também fecha. Então, para isso, a gente utiliza o curl close. E perceba, olha só que interessante, que aqui a gente define qual instância, qual seção a gente quer fechar, tá? Que é exatamente essa que a gente abriu aqui em cima. Bem, e a gente precisa definir qual URL que a gente quer fazer a consulta. Então, para isso aqui, então, curl opt, set option. A gente passa a nossa seção curl, a gente passa aqui uma variável chamada, uma constante chamada de curl opt, beleza?
Então, esse cara aqui é responsável por passar um código para a gente. Ó. A gente pode ver aqui que eu posso tanto definir esse valor aqui, tá? 100.002, ou como eu posso colocar aqui a constante. Recomendamos a constante porque se mudar alguma coisa pelo PHP, a gente não tem que redefinir esse código, tá bom? E por fim aqui, qual que é o URL que a gente quer acessar, beleza? Que é aqui no caso a endpoint. Então, como toda linha no PHP finaliza com ponto e vírgula, a gente coloca ele aqui também. E como a gente quer consultar esse cara, a gente também precisa obter a resposta dela, tá? Então, para isso, a gente vai passar aqui uma nova opção para a nossa seção de curl, chamada de curl opt return transfer. Basicamente, faz com que o curl retorne para a gente a informação. Às vezes, a gente quer fazer uma requisição e não está nem para a resposta. Fala, ó, só executa isso daí e acabou, tá bom? Então, a gente passa essa informação aqui dizendo que a gente quer recuperar os dados, tá? Seja o que a API tiver que devolver para a gente. Bem, então basicamente aqui a gente já tem o nosso endpoint, que é a nossa URL, a gente inicializa a nossa sessão, a gente tem a base de processar, o processamento, tá? Nem lembro no VS Code, tinha uma instruçãozinha que a gente podia passar para, acho que era region, uma coisa assim, que a gente passava, hashtag region, não vou lembrar agora, que ele criava um bloquinho para você, tá? Mas eu vou pular isso aqui agora, vou ficar devendo. Mas esse bloco todinho aqui, a gente consegue ver que é o processamento. Então a gente passa a URL, diz que a gente quer capturar o resultado e por fim a gente executa esse cara, tá bom? E a gente pode fazer o seguinte também, se houver um erro, então curl. Bem, então aqui, continuando, o que eu fiz, tá? Vamos lá. Então a gente inicializa a nossa sessão, a gente define qual que é a nossa endpoint, qual que é a nossa URL de consulta, através aqui do curl set option. A gente diz que a gente quer obter os dados que são retornados, tá? Então a gente quer bater lá e trazer o que tem. A gente manda executar esse cara, porém, se houver algum erro, ele vai fazer esse if pra gente. Se tiver alguma coisa aqui, então a gente vai exibir esse valor, tá? Então assim a gente consegue capturar esse erro aqui, tá bom? Do contrário, a gente exibe nossa resposta. Como pode ser qualquer tipo de dado, eu não vou usar o echo aqui, tá? Eu vou usar um print. E tudo que a gente inicializa, a gente também fecha. Então a gente coloca aqui o curl close. A gente tem um problema aqui também, que se a gente for rodar isso aqui agora, então, tentando rodar, o GitHub vai falar pra gente que foi negado o acesso por regras administrativas, tá? Então, Administrative Rules. Por quê? Porque ele espera que a gente passe para ele o agent, user agent, que basicamente seria os dados do navegador. A gente não está num navegador de internet, então a gente não tem esse dado. De qualquer forma, a gente vai precisar fazer aqui agora, que é definir um cabeçalho. Então, basicamente, a gente passa esse dado assim, tá? Deixa eu só voltar aqui. A gente passa o nosso cabeçalho. Então, mais uma vez, set option, a gente passa para nossa seção curl, a gente passa aqui qual que é o user agent, e se eu mandar executar isso daqui agora, a gente pode ver que ele trouxe as informações da minha API. Então, basicamente, a requisição get está funcionando. É isso daqui que a gente faz o get, beleza? Bem, agora a gente vai ver então como fazer uma requisição do tipo post. Para isso eu vou criar aqui um arquivo, curl post.php, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui anteriormente na boa parte desse nosso código, beleza? Vou preparar ele aqui e já eu volto. Bem, então, seguindo o exemplo de post, está preparado aqui para vocês. Não se assustem pelo tamanho dos dados aqui, tá? Tá bem simples e é bem repetitivo o que a gente fez anteriormente, tá bom? Então vamos lá. Eu preciso bater no endpoint, tá? Então eu tenho uma página pronta aqui dentro do meu domínio. Obviamente, quando vocês forem fazer essa aula, esse cara não vai estar mais disponível, tá bom? Mas o código dele que eu vou utilizar para esse exemplo tá aqui, ó, procprost, beleza? É o que a gente vai utilizar ele aqui, tá bom? Então, basicamente, o que esse código ali ele tem? Ele tem ali uma variável, tá? Do tipo global, uma array global do tipo server, que verifica qual que é o tipo de método. Se for tipo post, ele entra aqui dentro, tá? Nesse bloco. Se não for, ele dá essa mensagem aqui pra gente, que a página só tem requisição do tipo post. Ele trata esses dados, tá? Então faz a consulta do nosso input, dado bruto, traqueia nosso cara, então converte ali nosso array, tá? Nossa string para um array associativo e tudo mais. Ele trata esses caras, beleza? Então, essa aqui é a minha colinha que eu fiz pra gente não fugir muito da aula. Eu vou usar esse endpoint aqui e vou usar esse proc post aqui, tá? Lá no nosso site tem todos os links e todos esses códigos, tá bom? Bem, então voltando para o nosso código original, tá? Eu deixei aqui o link local, se você quiser testar, pegar aquele arquivo e colocar local, tá? Eu vou bater no meu site para a gente testar. Bem,
Esse aqui é o nosso projetinho da videoaula. O outro é o projetinho do nosso artigo, tá bom? Então, estou baseando no artigo para escrever essa aula, melhor, para gravar essa aula. Então, aqui em URL, a gente vai bater nesse endpoint que espera um método do tipo post, que a gente viu, né? Nem aprofundei lá que não é o intuito da aula, mas a gente sabe que esse cara espera um post e vai exibir esse dado para a gente, tá? É isso que a gente tem que saber. Ele espera uma requisição do tipo post para imprimir alguns dados. Ele espera também os dados de site URL. Então, eu criei aqui um array associativo para a gente, tá bom? De novo, eu vou dar o curly init. A gente define qual que é o URL que a gente quer. A gente diz que a gente quer obter a resposta dessa requisição. Aqui vem um parâmetro novo, né, em relação à aula passada. Na verdade, esses dois. Que é o curl set opt. A gente vai passar para ele aqui, tá? Um parâmetro, uma constante chamada de curl opt post. Então, dizendo que vai ser um post definindo esse valor como true, tá? E aqui a gente também vai ter uma outra opção, que é o curl post field, tá? Esse curl post field, ele envia uma string, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o HTTP build query para pegar esse meu array aqui e converter em um array associativo, tá? Então, vai ficar algo mais ou menos assim, ó. URL recebe xpto e site recebe xyz, tá bom? Ele vai fazer dessa forma aqui pra gente. E lá naquele curl process que a gente viu, ele trata esses caras, tá bom? Então, HTTP build query, basicamente ele converte um array em uma query string, tá? Então, se você está vendo aqui sobre curl, eu imagino que você já conheça query string. Se não conhece, no nosso site tem artigos sobre isso, tá bom? Olha só, galera. Por último, a gente tem o curl exec de novo. A gente trata aqui os erros de novo, tá? Curl error. Inclusive, aqui estava certo, eu coloquei errado. Que é curl error, tá? No nosso get, beleza? Eu tinha colocado certo aqui, acabei voltando depois. E a gente exibe a resposta aqui, tá bom? E dá um curl close. Se eu mandar rodar isso aqui agora, então php curl, tá? Post, mandar rodar, já fala que o comando pgp não existe, né? Então, php. Ok. Dados recebidos com sucesso, tá? Se a gente for ver aqui no nosso código, é exatamente isso que ele vai imprimir para nós, ó. Dados recebidos com sucesso. Ele vai usar a tag de pré-formatação e vai exibir nossos dados ali dentro, tá? Foi exatamente o que aconteceu aqui, beleza? Bom, vamos lá. Então, basicamente aqui em URL a gente define qual que é o nosso endpoint. Aqui em post data a gente define quais são os nossos dados que a gente vai enviar para o nosso servidor. Em curl init a gente inicializa a nossa sessão. Aqui em curl URL a gente define qual que é a nossa URL. Em curl return transfer a gente define que a gente quer obter os dados, a resposta de transferência. Aqui em curl post a gente define que a gente quer uma requisição do tipo post, né? Estamos enviando dados. Aqui no curl post fields a gente passa esses dados para lá, então a gente converte o nosso array em string, beleza? E lá o nosso método se vira para tratar isso. A gente manda executar esse cara e traz os dados para a variável response. A gente verifica se tem erro e exibe na mensagem o possível erro para essa sessão. Então a gente passa aqui sempre a sessão que a gente quer trabalhar. Do contrário, a gente exibe a resposta. Por fim, a gente finaliza a sessão. Bom, então assim a gente faz o curl post e o curl get a gente viu lá no comecinho da aula, que é bem simples. Uma outra coisa que eu preciso mostrar para vocês também, para a gente fechar essa aula, é que a gente pode passar também cabeçalhos. Tá? Então existem modelos de aplicação, por exemplo, consumir uma API no mundo real ou uma API mais interna do GitHub, que vai pedir algum tipo de autenticação, ele vai pedir algum dado. Então a gente tem que passar um cabeçalho com um tipo de autorização, tá? Então nesse caso aqui, eu estou fazendo uma requisição do tipo get, igual a gente fez anteriormente, tá? Naquele primeiro exemplo nosso, que é uma cópia desse daqui. E eu passo aqui alguns dados, né? Então imagina que tem uma autenticação do tipo better, tá? Você não sabe o que é better? Basicamente, existem aplicações com seguranças mais simples que ele pede para você ali um código de autenticação, tá? Então ele pede para você ali aplicações simples, qualquer tipo de aplicação ali é que forneça o tipo better, tá? Tem aplicações ali que eles pedem dados de autenticação dupla e tudo mais, tá? O better é um token, tá bom? Então basicamente ele dá uma string para você e fala, ó, seguinte, me passa um cabeçalho aí por trás. Então, quando a gente faz uma requisição no navegador de internet, se eu vim aqui em network, fizer uma requisição, a gente consegue ver aqui várias informações, tá? Então olha só, 304, se eu vier aqui em response, a gente consegue ver o que ele retornou. E em headers, quais são os cabeçalhos que está me devolvendo, tá? Então, tudo isso aqui é cabeçalho, quem passa isso aqui por trás dessa aplicação, mas em algumas requisições você tem que definir os dados também, olha só. Então, tudo você passa aqui via cabeçalho. Olha o user agent que a gente fez no exemplo iniciante, ó. Inicialmente, lembra que deu erro no GitHub? Aqui, ó, user agent. O navegador enviou.
ele passou aqui qual que é o meu dispositivo, tá? No caso aqui é um Chrome, ele passa uma cacetada de dispositivo aqui, Windows NT, Apple, o Gecko, que é do Mozilla e tudo mais. Mas a gente passa outra cabeçalha, a gente coloca um outro dado lá dentro, chamado Authorization, Better, e concatenamos com o token que a gente tem lá, um token que a nossa aplicação deu, tá? Então isso daqui basicamente é a nossa cabeçalha, a gente criou esse dado, a gente montou um cabeçalho, tá? E com base nisso a gente pode enviar ele para a nossa aplicação. Como que a gente envia isso? A gente vai passar aqui um curl set opt, mais uma vez a gente vai enviar aqui um parâmetro, no caso aqui é uma constante chamada de HTTP header, tá? Ou HTTP header, ou HTTP cabeçalho. E a gente passa qual que é o nosso cabeçalho ali dentro no formato de array, beleza? Bem simples, né, pessoal? Então assim a gente finaliza a nossa aula. Então, a gente viu aqui sobre get, sobre post, eu falei muito sobre esses parâmetros, espero ter ficado claro. A gente falou sobre header também, que em alguns casos é necessário você enviar essas informações para a gente poder ter alguma autorização, algum acesso e tudo mais, como a gente fez lá no início e com o exemplo do get. Um exemplo bem legal, que a gente teve que definir qual que era o user agent ali dentro, beleza? Bem, é isso, espero que tenham entendido, que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários e até a próxima aula.